Mateus, capítulo 3, versículo 13 até o versículo 17. Diz assim o texto, irmãos. Mateus, capítulo 3. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: Deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: Este é o meu Filho amado, de quem me agrado. Senhor, nós te louvamos pelo texto que temos em mãos e sabemos que o Senhor nos conduzirá para entender a tua santa e gloriosa palavra. Te pedimos, Pai, que o Senhor derrame sobre nós mais uma vez a unção do teu Santo Espírito, para que não apenas possamos compreender, mas que possamos absorver o texto. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e irmãs, domingo passado nós estivemos falando a vocês a respeito do conteúdo da mensagem de João Batista, mostrando a vocês que o tempo era diferente, entretanto a mensagem era a mesma. A mensagem de João Batista era: arrependam-se dos seus pecados. Durante toda a história do povo de Israel, Deus levantou profetas para que através da boca dos profetas o povo viesse a arrepender-se dos seus pecados. Nós aprendemos que a mensagem de João Batista era uma mensagem que conclamava, que convocava o povo a voltar-se para o Senhor, voltar-se de mente, de vontade e de coração. Era um voltar-se por inteiro, não era um voltar-se parcial. E esse voltar-se para o Senhor era um voltar-se que incluía confissão. E isso implica em dizer a mesma coisa que Deus estava dizendo por meio do profeta João Batista. O povo, ao ouvir a mensagem de João Batista, arrependido dos seus pecados, confessava-os. E nós aprendemos que um verdadeiro arrependimento, ele produz frutos. Não adianta apenas dizer que estar arrependido, se esse arrependimento não produz frutos dignos. Alguém que diz estar arrependido, mas não produz frutos condizentes com este arrependimento, é semelhante aos personagens que estavam cercando João Batista, aos fariseus, aos saduceus, a Herodes, que gostava de ouvir João Batista pregar, mas no momento em que foi colocado contra a parede para abandonar o seu pecado, ele simplesmente resolveu não fazer isso e colocou João Batista na prisão, por João Batista simplesmente
confrontá-lo com o seu pecado. Alguém que diz que está arrependido de seus pecados, mas não produz frutos dignos de arrependimento, não muda de mente, não muda de coração, não muda de vontade, é alguém semelhante aos fariseus, que João Batista vai dizer que ele compara os fariseus como as serpentes, que no deserto, quando encontravam fogo, elas fugiam do fogo e iam para as tocas, fugindo do calor da fogueira. E João Batista diz: quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Produzir frutos dignos de arrependimento. Ou seja, a mensagem que o profeta vinha trazendo era uma mensagem que exortava o povo ao arrependimento. É interessante, irmãos, que o versículo 13, ele é introduzido pela palavra então. E é exatamente sobre isso que a gente quer iniciar aqui. O tema da nossa mensagem hoje é o rei que foi ungido e aprovado. O rei que foi ungido e aprovado. O batismo de Jesus, ele traz exatamente essa ideia. No batismo, Jesus é ungido. No batismo, Jesus é aprovado por Deus Pai. É testificado que ele de fato é o Filho de Deus e que todo o coração de Deus Pai está derramado nele. A pergunta que não quer calar é: qual o tempo em que Jesus foi batizado? Qual é o tempo do batismo deste grande rei? E a resposta é: na mesma época em que o ministério de João Batista alcançava o seu apogeu. Lembrem-se que apesar dos fariseus, dos saduceus e de Herodes não mostrarem arrependimento, a Bíblia diz que uma multidão de pessoas vinha ter com João Batista no deserto para ser batizado por ele. Lembrem-se, irmãos, que os profetas disseram que antes que o grande dia do Senhor chegasse, Deus enviaria alguém para aplanar os seus caminhos, para exortar o povo a voltar-se para Deus. E era exatamente isso que estava acontecendo. João Batista pregava e o povo arrependia-se de seus pecados, meus irmãos. Em harmonia com o contexto anterior, que é do versículo 11 ao versículo 12, e com o que provavelmente seja a correta interpretação lá de Lucas capítulo 3, versículo 21, a palavra então provavelmente significa no auge da atividade batizadora de João Batista. Foi nessa época que Jesus foi levado para ser batizado nas águas, no auge do ministério de João Batista. E eu acho interessante isso, irmãos, porque Deus é extremamente detalhista. Deus, ele não faz nada por acaso. Até o momento exato pelo qual o seu filho deveria ser levado ao batismo convergia para esse momento. Não havia momento melhor. Lembre-se que durante 400 anos Deus não levantara profeta. Ninguém tinha voz profética. E havia ali um certo sentimento da parte do povo, um anseio por Deus levantar novamente uma figura profética. E aqui vem João Batista, profetizando, alertando o povo, exortando o povo, e multidões afluíam a ele. Você imagina, meus irmãos, exatamente esta cena, enquanto milhares de pessoas convergiam a João Batista para serem batizadas por ele, lá vinha o Senhor Jesus. Lembrem-se que uma vez João Batista, quando estava batizando as pessoas, Jesus Cristo passou e João Batista diz o quê? Eis aí
o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Percebam, meus irmãos, que João Batista vem pregando: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino de Deus está chegando, porque o rei está chegando. E de repente, o rei vem, e João Batista olha para o povo e aponta o rei ao povo. Aqui, meus irmãos, mais uma vez nós aprendemos que o tempo está nas mãos de nosso Deus. Acho que vocês já perceberam que vez por outra eu aplico isso, a soberania de Deus, o controle de Deus sobre o tempo, sobre a vida de todos nós. Como Deus controla todas as coisas. E mais uma vez eu quero trazer essa aplicação. O tempo pelo qual o Filho de Deus foi levado para o batismo foi exatamente no auge do ministério de João Batista. Isso trazia muitos benefícios, isso convergia para o outro ministério que iria se iniciar, que era o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Com isso eu digo que Deus é extremamente detalhista, que Deus controla o tempo, que Deus controla as horas, que é Ele que rege as estações, que é Ele que faz com que cada coisa aconteça como Ele quer e da maneira que Ele quer. Tudo está nas mãos dEle. Isso, meus irmãos, deve nos levar à tranquilidade. A tranquilidade. Deus já de antemão já preordenou que as coisas acontecessem. A nossa parte é descansar tranquilo. Davi diz no Salmo 40: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Primeira aplicação desse primeiro ponto aqui esta noite: o nosso tempo não é o tempo de Deus. Deus controla a nossa vida. Então, meu irmão e minha irmã que chegou aqui esta noite, entenda isso. Por mais que você queira que as coisas aconteçam como você quer, e você sabe disso, que você já ouviu isso várias vezes aqui nessa igreja, mas escute outra vez: Deus está absolutamente no controle de cada detalhe da minha e da sua vida. Oh, aleluia, a vacina está chegando, né? Está chegando. Amém. Tudo isso está no controle de Deus. Oh, meu irmão, se você aprender isso, se você ouvir isso, absorver e colocar em seu coração, você vai evitar tanto estresse. Você vai evitar tanta depressão, tanta preocupação, tanta ansiedade, porque você vai aprender aquilo que o Senhor Jesus Cristo vai ensinar posteriormente. Não vos preocupeis com o que haveis de comer, com o que haveis de beber, com o que haveis de vestir. A preocupação de vocês não vai acrescentar em nada na vossa vida, porque vocês fazem assim. Vocês não sabem que o vosso Pai Celestial cuida de vocês. Vocês não sabem que os pardais, as aves do céu são alimentadas por Deus. Vocês não sabem que a flor do campo é vestida por Deus. Tudo isso quem faz é Ele. Vocês não têm maior valor do que essas coisas. Por isso vocês não devem ficar ansiosos por essas coisas. Porque quem anda desse jeito é os pagãos, é os que não conhecem a Deus. Mas os que conhecem a Deus sabem que o tempo está nas suas mãos, que Ele controla a nossa vida, que Ele rege a nossa história. Então, se nós sabemos isso, só o que nos resta é adorar a Ele e esperar que as coisas aconteçam da forma como Ele quer, na minha e na sua vida. Amém? Outra coisa, meus irmãos, que nós aprendemos com o texto, eu introduzi essa palavra então, foi só sobre ela que eu falei aqui nesse primeiro ponto. Mas percebam que o texto também fala da impecabilidade do grande rei. Veja o versículo 14, meus irmãos. João,
porém tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim. Vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês que estavam nas exposições anteriores. João Batista batizava as pessoas por causa de quê? Por causa dos seus pecados. Eles eram pecadores. E arrependidos dos seus pecados, eles eram levados para o batismo, porque o batismo era a manifestação do arrependimento deles. Agora veja a cena, irmãos. Vejam a cena. O ministério de João Batista foi definido desta forma. Foi levantado para exortar o povo a arrepender-se dos seus pecados e voltar-se para o Senhor. João Batista batizava pecadores. Agora, por que Jesus está chegando para João Batista? Porque a Bíblia está dizendo aqui que Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. Mas o que acontece? João, ele fica em conflito. João entra em parafuso. Veja que o texto é suficiente claro para a gente entender a palavra. João tentou impedi-lo. João trouxe argumentos plausíveis, irmãos. Os argumentos de João Batista, eles não eram superficiais, não. Eles eram verídicos. Eles eram fato verídico. Os argumentos de João Batista. João Batista diz: Senhor, eu é que preciso ser batizado por ti. E é tu que está vindo a mim. O que João Batista está dizendo é: Senhor, o pecador aqui sou eu. O meu ministério é identificado por exortar as pessoas a arrepender-se dos seus pecados e serem levados para o batismo. Mas como eu vou batizar uma pessoa que não tem pecado algum? Como eu irei fazer isso? Meus irmãos, Mateus é o único evangelista que registra o conflito de João ao ser procurado por Jesus para ser batizado. João sabia que Jesus não tinha pecado pessoal, não tinha pecado algum para se arrepender. Ele sabia que Jesus não precisava ser perdoado, só precisa confessar quem pecou. Só precisa se arrepender quem está distante de Deus. Como Jesus foi ser batizado por João? Que necessidade Jesus tinha para ser batizado por João? Nenhuma. E se você veio para a escola bíblica dominical hoje, nós tivemos aqui uma bela argumentação sobre a impecabilidade do nosso Senhor Jesus. Nele não tinha culpa nenhuma. Não havia pecado sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra impedir traz a clareza de que João quase entrou em parafuso quando vê aquele que é a essência de toda a pureza vindo a ele para ser batizado. Veja os versículos anteriores de como João fala a respeito de Jesus no versículo 11. Eu os batizo com água para arrependimento. Veja, as pessoas estavam vindo para João, aí João olha para as pessoas e diz: eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, vem alguém maior do que eu. E ele diz: tanto poderoso que ele é, que eu não sou digno de levar as suas sandálias. Percebam, irmãos, que levar as sandálias de alguém nesse contexto, alguém que era responsável por se abaixar, tirar as sandálias de alguém, era o escravo, vou falar essa palavra, mais fútil da casa, o escravo mais desprezado da casa. Era esse que deveria se abaixar, tirar as sandálias do seu senhor.
era esse. Mas perceba que João está dizendo que ele não é digno nem de ser esse indivíduo. Tal a importância, tal a pureza, tal a santidade daquele que vem depois dele. João sabe que em Jesus não há pecado algum, que em Jesus não há impureza alguma, que não tem sentido Jesus ser batizado, não tem sentido nenhum Jesus ser levado ao batismo. João não estava doido, irmãos. Os argumentos dele eram plausíveis, sim ou não? Sim, plausível. E interessante que Jesus já dizia umas coisinhas aqui que comprovam que João Batista estava certo. O fato com esse ponto que eu quero passar para vocês é: nós não temos um rei que está sentado sobre um trono que é falho. A figura dos reis que se levantaram no Antigo Testamento prefigurava o reinado de Cristo. Percebam que no Antigo Testamento havia 3 ofícios: o profeta, o sacerdote e o rei. Todos esses ofícios apontavam para o ministério do nosso Senhor Jesus. Ele, o nosso Senhor Jesus, é o profeta que revela para nós Deus. Ele, o nosso Senhor Jesus, é o nosso sacerdote que oferece-se a si mesmo por nós. O nosso Senhor Jesus é o rei que reina sobre a sua igreja e sobre o mundo todo. Os reis do Antigo Testamento foram levantados a fim de apontar para um rei maior. Percebam, meus amados e queridos irmãos, que todos os reis eram falhos. Todos eles, por melhores que fossem, todos eles eram pecadores. Mas escute, irmãos, aqui, diante de João Batista, está alguém que não tem falha alguma. Nosso grande rei, nosso Senhor Jesus Cristo, é alguém que tem a sua descrição lá em Isaías capítulo 6, quando Isaías está muito atribulado pela perca do seu colega Uzias, e ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, e as abas de suas vestes cobriam o templo, serafins voavam de um lado para o outro e tinham 6 asas, com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam o rosto, com 2 voavam, e eles cantavam ininterruptamente dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. Aquele rei que Isaías viu sentado sobre um alto e sublime trono, agora João Batista estava vendo, se aproximando dele. Meu rei, seu rei, o rei que governa a igreja, é a essência de toda a pureza. Por isso que nós podemos cantar aquela música: teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Esse é o reino que governa o nosso Senhor e Salvador Jesus. Por quê? Porque nele não há impureza. Só existe impureza no reino por causa do rei. Mas o rei, que é o rei Senhor Jesus, não há impureza nele. Não há pecado algum nele. Por isso, meus irmãos, já agora, o rei Jesus reina sobre a sua igreja. Mas haverá um tempo em que terra e céu serão transformados. E nós viveremos para sempre na presença do nosso grande rei.
E Apocalipse diz que naquele tempo, Ele enxugará de nossos olhos todas as lágrimas. Não haverá mais pranto, nem choro. Não haverá mais luto, porque as velhas coisas passaram e tudo agora se faz novo. Que o reino dele venha. Que oremos cada vez mais. Senhor, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, venha o teu reino sobre nós, Senhor, venha o teu reino. Nós vivemos nessa perspectiva, nessa expectativa de que o reino desse rei seja estabelecido o mais rápido possível, porque nós somos súditos desse reino, e nós não conseguimos viver nesse império, nesse mundo contaminado pelo pecado, porque o rei que reina sobre o futuro reino é impecável. Não há pecado nele, não há impureza nele. Quando estivermos nesse reino futuro, nós estaremos para sempre livres de qualquer pecado. Se você é servo de Deus, súdito deste reino, que fica muito triste por causa dos pecados que você comete, esse rei que é puro na essência, esse rei que é santo, 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 lhe promete uma coisa: um dia ele vai transformar o teu corpo corruptível em um corpo de glória. Um dia ele vai introduzir você neste reino, onde não haverá mais pecado. A corrupção dará lugar à incorruptibilidade. Que esse dia se aproxime. Nosso grande Rei Jesus era alguém que não tinha pecado sobre ele. Sobre esse tema você deveria ter vindo hoje para a escola bíblica dominical. Vamos continuar, meus irmãos. A pergunta que não quer calar era: bom, se Jesus não tinha pecados, se Jesus não tinha por que se arrepender, por que então o Rei Senhor Jesus deixou-se batizar? Isso não traria para ele uma fama ruim? Ora, se ele não tinha pecado e quem estava sendo levado para ser batizado era pecadores, por que ele se deixou ser batizado? Quem não ia ser batizado não eram os pecadores? E ele não tinha pecado, por que ele se deixou batizar? Meus irmãos, os versículos 13 a 15 nos revela como o Rei Jesus venceu os escrúpulos de João Batista, os argumentos de João Batista, porque até então os argumentos de João Batista são plausíveis. Não há pecado no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeiro, meus irmãos, Jesus se deixou ser batizado, porque assim ele reafirmaria a sua vontade. Veja os versículos 13. Então Jesus veio da Galileia. E aí eu passo um pouquinho e digo: respondeu Jesus: deixe assim por enquanto, convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. Percebam que o próprio Senhor Jesus diz que a justiça seria cumprida através do batismo. E veja que ele retruca o argumento de João Batista, dizendo: João Batista, por enquanto isso deve acontecer. Você está certo, João Batista, de que eu não tenho pecado. Você está certo de que eu não preciso ser batizado, porque não há pecado em mim. Entretanto, nesse estado em que eu estou, nesse exato momento de humilhação, que vocês sabem dos estados que passou a segunda pessoa da Trindade: estado de glória, estado de humilhação e estado de glorificação. Estado de glória era antes da encarnação, estado de humilhação da encarnação até a sua morte, estado de glorificação da sua ressurreição até a sua entrada nas regiões celestiais. Os 3 estados do nosso Senhor Jesus: antes de se encarnar, quando se encarnou e morreu, ressuscitou e agora está à direita de Deus o Pai. No segundo estado, que é o estado de humilhação,
Jesus precisaria ser levado para o batismo. Meus irmãos, Jesus iria iniciar o seu ministério público. E no seu ministério público, Jesus deveria revelar a sua vontade de obedecer ao Pai. E eu quero convidar vocês para alguns textos no Antigo Testamento. Salmo 40, versículo 6. Aqui há algo proferido por Davi, mas que tem implicações naquilo que aconteceu com Cristo Jesus. Sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos. A ideia aqui de abrir os meus ouvidos é furaste as minhas orelhas. Olha pra cá, eu já falei isso aqui na quarta-feira passada, mas é interessante eu repetir aqui. A ideia aqui é de um escravo que passou muito tempo na casa do seu senhor. Sua família foi gerada na casa do seu senhor. Seus filhos nasceram na casa do seu senhor. Seu senhor o trata bem. Seu senhor o ama. Seu senhor o trata como um filho. Esse escravo ama seu senhor. Esse escravo não vê a sua vida em perspectiva nenhuma fora da casa do seu senhor. A lei dizia que após 7 anos, o senhor deveria liberar o escravo, no ano do jubileu. O escravo que não quisesse sair da autoridade de seu senhor, deveria pedir ao seu senhor que ficasse com ele. Então o seu senhor iria furar as orelhas. Isso significa que o escravo seria um escravo voluntário. Não seria mais um escravo pelas circunstâncias. Não seria um escravo porque lhe faltou dinheiro, porque lhe faltou comida. O próprio homem agora, o próprio escravo dizia: é eu que desejo ser teu servo pelo resto da minha vida. É chamado escravo voluntário. Servia ao seu senhor de boa vontade. É isso que Davi está dizendo. Sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Hebreus vai dizer que Deus preparou para o nosso Senhor Jesus Cristo um corpo. O fato é que quando Jesus Cristo viesse, Jesus Cristo deveria demonstrar a sua vontade de obediência ao Pai. Tudo que Cristo iria fazer, Ele iria fazer na vontade de seu Pai. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que eu não vim fazer a minha vontade, eu vim obedecer à vontade do meu Pai. No argumento com os discípulos, quando Jesus Cristo estava falando com a mulher samaritana, Jesus Cristo disse: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. O fato aqui era a vontade de Deus, que Jesus Cristo passasse por esse momento de humilhação. Jesus Cristo demonstrasse, Jesus Cristo revelasse a sua voluntariedade, a sua vontade de obediência a Deus. Ele se deixou ser batizado por isso, para mostrar-se obediente, mas não porque tinha pecado. E aqui, meus irmãos, nós entendemos que nosso Senhor e Rei Jesus é o servo sofredor profetizado por Isaías 42. Que texto magnífico esse texto. E eu chamo vocês a esse texto. Isaías 42. Eu estava essa semana meditando sobre esse texto. Veja o que esse texto diz. Isso, irmãos, é exatamente uma alusão ao ministério do nosso Senhor Jesus. Tem gente que lê isso aqui e pensa que Jesus está... ou Deus falou para mim, né? Pode ser, né, irmãos? De quebra, mas primariamente nós temos aqui um alvo, né? Eis o meu servo a quem sustento,
o meu escolhido em quem tenho prazer. Porém nele o meu espírito, e ele trará justiça às... Ele vai trazer o que, irmão? Justiça. Presta atenção. Olha o texto, vou ler de novo. Eis o meu servo a quem sustento. Me diga uma coisa, quando Satanás foi tentar Jesus, vocês se lembram que Satanás levou Jesus para o pináculo do templo e disse o quê? Lança-te daqui, porque não está escrito a teu respeito? Ele mandará anjos para te guardar, para que você não tropece com teu pé em pedra. Estava escrito que quando o Messias viesse, Deus iria sustentar ele, sim ou não? Sim, essa é a ideia. Olha, veja aqui. Eis o meu servo a quem sustento, o meu escolhido a em quem tenho prazer. Porém nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Não gritará, nem clamará, nem erguerá sua voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado, e não apagará o pavio fumegante. Com fidelidade fará justiça. Essa é a ideia, irmãos, do servo que se submete ao Pai, do servo sofredor. Isaías está profetizando aqui a respeito do ministério do Cristo. Quando ele viesse, ele seria essa pessoa que não iria andar gritando, nem erguendo suas vozes à praça, não iria quebrar o caniço rachado, não iria apagar o pavio que fumega. A ideia aqui não era alguém arrogante, mas é alguém que se submeteria à vontade de Deus Pai. Quando Cristo vai ser batizado, é isso que ele está demonstrando: voluntariedade, cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Mas além disso, irmãos, além de entender que Jesus se deixa ser batizado, porque assim ele mostra a sua vontade de obedecer ao Pai, mas nós entendemos também que assim ele se identificava com os pecadores, e essa é uma informação espetacular. Quando Jesus, ele se deixa ser batizado, o que está acontecendo ali? Ele está se identificando com os pecadores. Veja, quem é que está sendo levado por batismo? Os pecadores. E quando Jesus se deixa ser batizado, ele está dizendo: eu me torno um de vocês. Não há pecado sobre os seus ombros, irmãos. Como o Rogério disse hoje, no ser de Cristo não havia pecado. E também nenhuma prática nele. Ele não estava num estado de pecado e nem ele andava pecando. Entretanto, quando ele se deixa ser batizado por João Batista, o que ele está fazendo é se identificando conosco. Nós estávamos identificados em Adão, lembram-se disso? Quando Adão peca, todos nós pecamos. Romanos capítulo 5 vai dizer isso. Mas agora aparece um segundo Adão, irmãos. Um segundo homem que iria se identificar com a gente. Quando ele é levado para o batismo, meus irmãos, é isso que ele faz. Veja o que diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Texto magnífico, que mostra a impecabilidade do nosso Senhor, mas mostra como ele foi tratado. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Lembre-se que o texto está dizendo, que Cristo diz assim: deixa assim por enquanto, para que então cumpramos toda a justiça. Percebam aqui, meus irmãos, que a figura que o Rogério utilizou hoje na escola bíblica dominical foi que Cristo foi banhado pelos nossos pecados, do alto da cabeça até a planta dos pés.
Não havia pecado no seu ser. Ele não pecou em nenhum momento. Mas quando ele se batiza, quando ele é levado para o batismo, ele mesmo está jogando sobre seus ombros os pecados dos pecadores. Ele não peca, ele não é pecador, mas ele se identifica com os pecadores. Em seu batismo, o grande rei se identificava com a gente. Acima de tudo, nós podemos dizer que ele tinha pecado. Os dele? Não. Os nossos. Isaías 53 diz assim, versículo 6. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. No batismo, nosso grande rei se identifica de forma voluntária com os nossos pecados. Por isso ele é batizado. Por que Jesus foi batizado? Porque ele tinha pecado? Porque ele necessitava se arrepender de seus pecados? Digo-lhes que não. Ele foi batizado, ele se deixou ser batizado por João, porque assim ele demonstrava a sua vontade de obedecer ao Pai. Mas além disso, porque assim ele se identificava com os pecadores. Eu e você estávamos nos ombros de Cristo quando este estava sendo batizado por João Batista. Escute, irmãos, que cena incrível, quando Jesus Cristo desce as águas. E nós temos uma ideia do batismo, né? Que o batismo é o símbolo da morte e da ressurreição. Quando alguém é levado às águas, esse alguém está se identificando com Cristo, na sua morte e na sua ressurreição. É alguém que morre para o pecado e agora vive para Deus. Quando Cristo se batiza, ele está levando a gente. Olhe isso aqui, irmãos. Quando Cristo se batiza, ele está levando sobre os seus ombros nós. Quando Deus Pai olha para Cristo se batizando, ele vê nós nos ombros do seu Filho Jesus. Não é os pecados do seu Filho Jesus. Ele vê quais pecados? Os meus e os seus. Que coisa incrível. Jesus é levado ao batismo para que ele se identificasse então com todos nós. E para terminar, meus irmãos, no ato do batismo acontece algo interessante, que nesse momento o Rei e Senhor Jesus, ele é ungido e ele é aprovado. E é perceptível ver aqui a dança da Trindade neste texto, onde o Deus Espírito e o Deus Pai se revelam testificando a respeito do Deus Filho. Nós encontramos o Deus Filho, nós encontramos o Deus Pai e nós encontramos o Deus Espírito, os três em um mesmo momento. Que momento magnífico, irmãos! E percebam o que acontece quando Cristo é batizado por João. No versículo 16 diz assim: naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Ele quem? Jesus. Descer, meus irmãos, e pousar sobre aqui, significa que o Espírito Santo estava capacitando o rei para a realização da obra que ele iria iniciar. Essa é a ideia. O Espírito é do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus nasceu no poder do Espírito Santo, mas a partir deste momento, o Espírito Santo capacita o Filho para a realização da sua obra. O plano era esse, irmãos. O plano era Deus Pai escolher da massa podre da humanidade pecadores.
O plano era que o Filho morresse por esses pecadores, no poder do Espírito Santo. Essa era a ideia. Assim como o homem não passou num teste, descobrindo assim a vontade de Deus, o homem precisaria de um representante que se submetesse voluntariamente à vontade de Deus. E Jesus Cristo era essa pessoa. Jesus Cristo se submete a Deus de forma voluntária. Não faz as coisas a seu bel prazer, mas tudo que faz, faz no poder do Espírito. Se você continuar lendo os textos aí, que a gente vai parar no capítulo 4, mas se você continuar lendo, você vai perceber, e no poder do Espírito, Jesus fez isso, e no poder do Espírito, Jesus fez isso, e no poder do Espírito, Jesus foi levado para o deserto, e no poder do Espírito, Jesus foi trazido do deserto. Tudo é no poder do Espírito. A partir desse momento, que Jesus Cristo ali é batizado, a Bíblia diz que o céu se abre, e o Espírito Santo capacita o Senhor Jesus para o seu ministério. Vem me dizer uma coisa. O ser divino de Jesus precisava ser capacitado? Não. Mas o ser humano de Jesus, que iria nos representar, precisaria ser capacitado? Sim. Ele iria se submeter a toda a vontade de Deus. Vejam o que diz Isaías 61, versículo 1 ao 3. Por favor. Estou caminhando para o final. Isaías 61. Vamos ver o que o profeta disse a respeito do ministério do Messias. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim. Porque o Senhor ungiu-me, capacitou-me, para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Lembra-se que quando o Messias viesse, o servo sofredor viesse, ele iria não quebrar a cana trilhada, ele iria não apagar o pavio que fumega. Vocês se lembram disso do texto? Veja o que Isaías está dizendo a respeito do ministério do Messias. Que quando o Messias viesse, ele seria capacitado pelo Espírito. E ele iria fazer o quê? Ele iria levar as boas notícias aos pobres. Ele iria ser enviado para cuidar dos que estavam com o coração quebrantado. Ele iria anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros e proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Percebam, meus irmãos, que ali naquele momento, quando o Espírito desce sobre o Deus Filho, o que está acontecendo naquela cena é, a partir desse momento, tudo que irá ser feito, será feito na capacitação do Espírito sobre você. Por que isso é importante, irmãos? Por que isso é muito importante nós absorvermos? Porque se o próprio Senhor Jesus, na realização do seu ministério, se submeteu à capacitação do Espírito, que dirá de nós? Que dirá de eu e de você? Efésios capítulo 5, versículo 17 e 18 vai dizer: não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas deixem-se encher pelo Espírito. E a partir daquele momento, o apóstolo Paulo vai dizer o que é deixar-se encher pelo Espírito. É o marido ser um bom marido, é a esposa ser uma boa esposa, é um filho ser um bom filho, é um trabalhador trabalhar como se estivesse trabalhando para o próprio Deus, e assim sucessivamente. É viver uma vida em agradecimento a Deus. Tudo isso é deixar-se ser cheio do Espírito Santo. Meus irmãos, se o próprio Senhor Jesus Cristo submeteu-se a Deus, realizando o seu ministério no poder do Espírito, nós também devemos nos submeter a Deus e dizer: Senhor, ajuda-me a realizar o que
tiver que ser realizado no poder do teu Santo Espírito. Ajuda-me, Senhor, a cumprir o meu papel de esposo dentro da minha casa. Ajuda, capacita-me, Senhor. Sei que em mim não há força para ser um homem bíblico, mas se o Senhor me der do teu Espírito, sei que isso irá acontecer. Ajuda-me, Senhor, a ser uma esposa prudente, uma mulher sábia que edifica a minha casa. Sei que em mim não há força, mas se o Senhor me der do teu Espírito, sei que isso vai acontecer. Ajuda-me, Senhor, a ser um filho obediente, que glorifica o Senhor através da minha vida. É assim que a gente deve orar, irmãos. Você tem orado assim? Porque quando eu olho para esse texto, vejo o Filho de Deus submetendo-se ao Pai, entregando sua vontade e obediência ao Pai, e deixando ser levado pelo Espírito Santo de forma voluntária, de forma que tudo que ele iria fazer na capacitação do Espírito Santo. Por que nós iremos guiar nossa vida? Por que nós seremos como loucos, aqueles loucos de Tiago que diz: vamos, hoje e amanhã, façamos isso e aquilo, vamos para aquela e aquela cidade, ganhamos dinheiro, façamos isso e aquilo outro. Por que devemos viver assim? Por que não viver abrindo os nossos olhos na primeira hora da manhã do dia? E uma das primeiras coisas que passa em nosso coração é: Senhor, ajuda-me a viver esse dia no centro da sua vontade. Derrama sobre mim o teu Espírito, Senhor. Por que não levantar as mãos nos primeiros momentos da manhã e dizer: Senhor, eu tenho um grande dia para enfrentar. Tenho grandes pecados para desprezar. Tenho grandes coisas, Senhor, diante de mim. E eu só posso, Senhor, ser vitorioso em todas essas coisas se o Senhor derramar sobre mim o teu Santo Espírito. Eu tenho uma mulher, Senhor, para sustentar. Eu tenho uma mulher para ensinar a tua palavra, um filho para educar no temor do Senhor. Eu tenho um lar para cuidar, um trabalho para exercer, mas eu só posso exercer isso, meu Deus, se o teu Espírito vier sobre a minha vida. E deixa eu lhe dizer uma coisa, uma das coisas que a gente aprende com João é que Deus nunca dá o seu Espírito por medida. Deus sempre nos abastece com o seu Santo Espírito. O problema é que nós não pedimos, nós não queremos. Nós estamos na síndrome de Adão. Nós queremos seguir os nossos próprios passos e não viver na dependência de Deus. O batismo de Jesus me ensina muito a viver na dependência de Deus. Percebam que não apenas Jesus é ungido, capacitado pelo Espírito Santo no ato do seu batismo. Posteriormente ele vai entrar na sinagoga e vai dizer que isso se cumpriu na vida dele, mas não é o caso aqui. Mas percebam também, meus irmãos, que além do Espírito nós temos uma outra figura. A Bíblia diz que então uma voz dos céus disse: este é o meu Filho amado, de quem me agrado. Meus irmãos, isso aqui deve chicotear a nossa mente, o nosso coração. Veja uma cena, irmãos, você consegue visualizar, você consegue fantasiar aí? Veja uma cena, Jesus saindo das águas, o céu se abre, o Espírito desce sobre ele como forma corpórea de uma pomba, pousa sobre os seus ombros, o ungindo, capacitando para a realização do seu ministério que ainda virá. Uma voz ecoa: eis aí o meu Filho amado, em que todo o meu coração está derramado sobre ele. Você não precisa saber de quem é essa voz, né? O texto é claro: há o Deus Espírito, há o Deus Filho e há o Deus Pai. O próprio Pai aqui testifica que o grande rei não é apenas um Messias, não é apenas um homem. O próprio Deus aqui testifica que o Messias é seu Filho. João vai dizer isso lá em João capítulo 3, versículo
16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Unigênito não é apenas único, gênito é gerado, filho vindo dele mesmo. Isso é muito interessante, irmãos, porque nós encontramos aqui Deus Pai testificando algo a respeito de Deus Filho. Deus Pai diz: eis aí alguém em quem Ele faz toda a minha vontade. Meus irmãos, o adjetivo aqui é agapetos ou amado, e esse adjetivo é empregado, tem raízes profundas, ampla, incomensurável, que só pode existir no coração do próprio Deus. João 1, versículo 14, João 3, versículo 16, João capítulo 10, versículo 17, João capítulo 17, versículo 23, falam do amor que Deus Pai tem para com o Filho. Fala desse sentimento que há entre essas duas pessoas da Trindade. É um amor incomensurável. É um sentimento incomensurável. Não dá para medir o amor de Deus Pai para com Deus Filho. Eles amam-se mutuamente. É um amor eterno. É evidente que, eu vou viajar aqui, tá bom? Vou filosofar. É evidente que nós estávamos no plano de Deus. Entretanto, meus irmãos, em um dado específico, nós passamos a existir no tempo e na história. Entretanto, Deus nunca passou a existir no tempo e na história. Logo, o amor de Deus Pai para com Deus Filho é um amor eterno. É um amor infindável. Toda a pureza exala esse amor de ambos. Quando Deus Pai olha para Deus Filho, a expressão que ele usa é: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. E eu termino dizendo a vocês que esse é o grande problema, irmãos. Esse é o grande problema de não crer em Jesus Cristo como Filho de Deus. Não crer em Jesus Cristo como Filho de Deus é algo terrível para o filho. Porque o pai ama o filho e o filho ama o pai. Escute, o pai ama o filho. E o pai diz que o filho é quem há toda a pureza, toda a perfeição há no filho. E o filho olha para o pai e diz a mesma coisa. Deus já testificou que o filho é a essência de toda a pureza. Que tudo que há no filho agrada ao pai. Deus já testificou disso. Mas quando os pecadores não aceitam Jesus como seu Senhor, quando os pecadores não aceitam esse testemunho, quando os pecadores se recusam a se curvar diante de Jesus como Rei, quando os pecadores se recusam a arrepender-se dos seus pecados, e logo arrepender-se não é apenas dizer estou arrependido, arrepender-se é uma mudança de mente, vontade, coração. Quando os pecadores se recusam a fazer isso, o que os pecadores estão dizendo a respeito de Deus? Deus é mentiroso. Abra suas Bíblias em João capítulo 3, versículo 33 e eu termino. João 3 e 33. João capítulo 3, versículo 33, irmãos. O pai olha para o filho e diz: este é o meu filho amado de quem me agrado. Toda a perfeição há nele. Não há nenhum agravo nele. Não há nenhum pecado nele. Ouçam-no. Ele é o meu filho. Recebam. Agora percebam que os pecadores querem rejeitar essa declaração. Os pecadores não querem receber essa mensagem. Versículo 33 diz assim: aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro. Escute, aquele que o aceita, aceita quem? Aceita Cristo,
A confissão de que Cristo é o Filho de Deus e de que Cristo é o Senhor das nossas vidas. Aquele que aceita, confirma que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. O Pai ama o Filho e o entregou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem o que, irmãos? A vida. Escute que isso aqui é muito importante. Eu estou encerrando com isso. Quem crê no Filho tem a vida eterna. E crer no Filho não é a ideia de eu creio. Não é isso não, irmãos. Crer implica em arrependimento de pecado, mudança de mente, vontade e coração. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá vida. Mas o que permanece sobre ele? Mas a ira de Deus permanece sobre ele. Escute, olha o testemunho do Pai. O Pai abre os céus e diz: eis aí o meu Filho amado, em quem me agrado. Ele fará toda a minha obra. Pecadores, ouçam-no, recebam-no. Ele é o meu Filho, recebam-no. O problema é que os pecadores não querem receber. Aí o que diz, irmãos? 1 João, capítulo 5, versículo 9. 1 João, capítulo 5, versículo 9. Primeiro João 5, 9. Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que ele dá acerca de seu Filho. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crer em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu. Escute, eu vou ler de novo. Versículo 9. Nós aceitamos o testemunho. Qual foi o testemunho que Deus deu a respeito do seu Filho? Este é o meu Filho amado. Ele é perfeito. Ele vai representar vocês. Aceitem-no. Deus deu esse testemunho. Olha o que João diz quando nós não aceitamos esse testemunho. Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que ele dá acerca de seu Filho. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. Quando eu não recebo Jesus como meu Senhor, como meu representante, como meu profeta, como meu rei, como meu sacerdote, como guia da minha vida, o que eu estou dizendo de Deus? Deus é mentiroso. Ouça aqui, irmãos. O Pai ama o Filho. O Pai ama o Filho. E por amar o Filho, testificou do Filho aos homens, dizendo: ele é perfeito. Sigam-no, ouçam-no, creiam nele. Ele é o meu Filho. O Pai ama o Filho. A pergunta é: o Filho ama o Pai? Sim ou não, irmãos? Agora, se o Filho ama o Pai, o que o Filho sente quando os pecadores dizem que o Pai é mentiroso? Escute. Se Deus ama o Filho e ao amá-lo testifica que ele é perfeito, e os homens não o recebem como perfeito e como representante da sua vida, dizem então que Deus é mentiroso. E ao dizer que Deus é mentiroso, o que o Filho sente, direi a vocês. Apocalipse, capítulo 6, versículo 12. Encerro aqui.
6 e 12. O pai já fez tudo o que tinha que ser feito. O filho também já fez tudo o que tinha que ser feito. Veio o profeta João Batista e disse: eis aí o cordeiro. O cordeiro já realizou toda a obra sacrificial na cruz. O pai já disse que o filho é perfeito. Segundo Pedro, agora os pecadores devem se arrepender dos seus pecados e crer que Jesus é o Filho de Deus e segui-lo como seu profeta, sacerdote e rei. Todos nós devemos fazer isso, mas quando não fazemos isso, nós chamamos Deus de mentiroso na face do Filho de Deus. Nós dizemos que o Pai é mentiroso na face do Filho de Deus. E o que você acha que o Filho de Deus sente quando você chama o pai dele de mentiroso? Direi. 12. Observem, quando ele abriu o 6º selo, houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. O céu se recolheu como se enrola em pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos, escravos e livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do... Quem é o cordeiro? Os homens que disseram na face do Filho de Deus que o pai dele é mentiroso, porque o pai dele disse que ele é perfeito e que os homens devem segui-lo. Esse cordeiro que está sentado no trono está esperando um momento. Você acha que esse cordeiro vai te deixar livre? Você acha que, tendo passado a vida toda chamando o pai dele de mentiroso, porque você não se curvou ao filho, porque você não aceitou o filho, porque você viveu a sua vida como você quis, fazer o de Deus mentiroso, você acha que ao fazer isso o filho vai deixar passar? Não. O que vai acontecer? Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Vou dizer uma coisa para você. Você acha que o Cordeiro é bonzinho? É, mansinho, felizinho, cheirosinho, tudoinho. Mas não é só isso. O Cordeiro ama o Pai. O Cordeiro ama o Pai, o Filho ama o Pai, e não há mais vitupério para o Filho do que alguém chamar o Pai de mentiroso. Por isso hoje, aqui agora, ao ouvir essa mensagem, aceite o testemunho do Pai. O Pai diz: eis aí o meu Filho amado, em quem tenho me agradado. Ouçam-no, escutem-no. Ao ouvir essa mensagem hoje, diga: aceito que o testemunho de Deus é verdadeiro. Recebo essas palavras, arrependo-me dos meus pecados e resolvo viver uma vida na presença do meu Rei e Senhor Jesus. Só assim você escapará da ira do Cordeiro, que ainda irá ser derramada sobre todo mundo. Justo Deus, nós te louvamos,
porque o Senhor levou o seu filho ao batismo, para que ao ser batizado ele mostrasse sua voluntariedade e obediência, para que ao ser batizado ele se identificasse com os nossos pecados, para que no batismo ele pudesse ser capacitado pelo teu Espírito a fazer a sua obra, para que no batismo o Senhor testificasse a respeito dele. E hoje nós temos um testemunho veraz, verídico, e nós não chamamos o Senhor de mentiroso, nós aceitamos o seu testemunho. Nós dizemos, Pai, que o seu testemunho a respeito do seu filho é verdadeiro. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa verdade. Amém. Fique de pé, irmãos.